Teremos agora o próximo painel, o painel da CLP, com o tema Protagonismo Feminino no Setor Público. Para tanto, gostaríamos de convidar os palestrantes, a senhora Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, acompanhada da Natália Marcassa, secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, a senhora Raquel Teixeira Lira, prefeita de Caruaru, Pernambuco, e Paula Belmonte, deputada federal. Para a moderação desta atividade, gostaria de convidar a senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Pedimos para aguardar só um momento, que os demais participantes estão descendo. Convidamos mais uma vez ao palco a ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela presença. Bom dia a todas e todos. É um prazer e uma responsabilidade enorme estar aqui com vocês, nesse painel com tantas mulheres fortes, inspiradoras. Eu queria começar agradecendo enormemente a iniciativa do Centro de Lideranças Públicas, do CLP, por oportunizar a formação de um painel para discutir um tema que é tão importante, que é o tema de protagonismo das mulheres no setor público. É uma honra estar aqui com a ministra Carmen Lúcia, nossa ministra do STF, com a Raquel Lira, prefeita de Caruaru, com a Natália Marcassa, secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério de Infraestrutura, e logo mais se juntará a nós também a Paula Belmonte, deputada federal pelo Distrito Federal. Ela chega logo mais. É um tema que tem sido bastante debatido, de protagonismo feminino no setor público, e não só no setor público, nem em todas as arenas. Um tema fundamental, eu sempre falo, porque é muito importante que as mulheres ocupem mais espaços. É importante que as mulheres ocupem mais espaços, não só para as mulheres, mas para a sociedade. É um tema que deveria ser preocupação de mulheres e de homens. A importância da gente ter a diversidade nos lugares de poder, nos lugares de representação, é porque essa diversidade ela faz bem às discussões nacionais, às discussões de políticas públicas, às discussões de gestão. E é fundamental que a gente busque trazer formas de que as mulheres possam ocupar esse lugar com muita autoridade, com respeito, com liberdade. E são muitos os desafios que a gente enfrenta nessa busca por protagonismo. Cada uma de nós aqui, com certeza, já enfrentou muitos, cada uma nas suas posições, seja na esfera judiciária, seja na arena política, seja na arena técnica. Eu já transitei por algumas arenas, na política, na técnica, já tive a oportunidade de ser a primeira presidente, por exemplo, de uma empresa de mais de 70 anos. E não é fácil as mulheres ocuparem esses espaços. Não é fácil porque a gente traz cargas diferentes, a gente traz concepções sociais que vêm sendo incutidas em nós por anos e anos,
e que nós temos muitas vezes que nos livrar de algumas amarras de nós mesmas para conseguirmos ocupar esses espaços, e não só para ocupar os espaços com autoridade, ocupar os espaços com respeito, para conseguir, de fato, trazer essa visão diferente de mundo que as mulheres têm. Eu falo que a gente tem que ter oportunidades iguais, tem que ter lugares semelhantes, mas nós somos diferentes, e essa diferença é importante, é uma diferença de olhar, é uma diferença que contribui muito para a sociedade. E a gente tem avançado, acho que esse é um ponto que a gente percebe, a gente tem avançado nesse protagonismo feminino, mas tem muito mais a avançar. A gente precisa avançar muito, inclusive, em ter mais protagonismo das mulheres mais socialmente vulneráveis. Ainda são espaços muito reservados, e é importante que nós, enquanto gestores, tenhamos esse olhar, tenhamos o olhar de, na nossa vida prática, na nossa atuação, buscarmos garantir esses espaços também para outras mulheres, trazer essas oportunidades. E não é simples. A ministra Carmen Lúcia, recentemente, no Dia das Mulheres, eu acompanhei essa fala, falou que a sociedade espera que a gente seja boazinha e... até anotei aqui, que a gente seja boazinha e bem comportadas. E muitas vezes o que a gente precisa é o contrário, né, não, ministra? É de sermos corajosas, fortes, destemidas, e isso vai muitas vezes contra a nossa própria criação, e a gente vai buscando esses espaços em nós mesmas para aí conseguirmos os espaços na sociedade. Então, eu tenho certeza que é a partir dessa visão nossa, de que a mudança é muito possível, de que nós temos a coragem, nós temos o que precisa, nós somos fortes, a gente vai ocupar esses espaços mais. Vai ser uma honra para mim, e tenho certeza para todos nós, ouvir um pouco da experiência de vocês, da visão de vocês, de como trazer mais protagonismo feminino no setor público. Ministra Carmen Lúcia, queria, por favor, pedir que você seja a primeira a compartilhar conosco as suas palavras. Muito obrigada, Luísa. Bom dia a todos. Bom dia, senhora secretária, prefeita, senhores e senhoras participantes deste evento. Para mim é uma honra enorme estar aqui neste 11º Congresso dos Secretários de Administração. Acho que é um espaço importante de reflexão, especialmente neste momento que vivemos. Depois de 2 anos de afastamento necessário, estamos começando a voltar para os encontros nos quais nós nos apresentamos. E muito mais, a partir deste momento, a tratar de um tema ainda no mês de março, no mês internacional da mulher. Quero dizer aos senhores participantes que as mulheres estão tão afinadas nas necessidades ou nos problemas que nós 3 viemos de verde, e não foi combinado. Não apenas o rosa, foi para dizer que nós somos também mangueira, verde e rosa, com muito gosto para todo mundo. Somos diferentes entre nós, mas nos afinamos, e não apenas nas cores físicas, mas também nas cores das nossas dores, infelizmente, dos machucados, das alegrias e dos sonhos que nós temos de termos meninas que hoje ainda veem tantas dificuldades, mas que sabem que as adultas de hoje lutaram exatamente no sentido de quem veio antes de nós e que nos possibilitou estarmos aqui hoje, e que certamente nós também lutamos para que elas sejam, lembrando-se do passado, num futuro que não precisem de lutas que podem ser perfeitamente superadas. Eu gostaria de fazer as observações sobre o tema que foi posto em 3 itens. E, Luísa, vou pedir, não apenas com os agradecimentos, desculpas antecipadas. O Supremo Tribunal Federal é um local onde a gente pode morrer de susto, de tédio, não há o menor perigo. A cada momento, na hora que eu tenho que sair, alguém diz que há algo mais grave acontecendo, e por isso, mesmo hoje, houve uma distribuição que me demanda, antes da sessão das 2 horas, que eu tenha algum estudo específico e pelo menos umas 2 providências a serem tomadas. Por isso, eu vou pedir desculpas antecipadas às participantes por ter que me ausentar antes do final do painel. Eu dizia que queria fazer as minhas observações em 3 itens, especificamente. Primeiro, a administração pública e os princípios constitucionais, e como dar efetividade aos princípios constitucionais, incluído aí o princípio da impessoalidade, no qual se coaduna ou se contém o princípio da igualdade,
neste momento que nós vivemos, 2022. Em segundo lugar, eu queria fazer algumas observações sobre a eficácia social do princípio da igualdade, como na questão específica do gênero, isso vem sendo, de alguma forma, postergado, algumas por razões históricas, algumas por dificuldades que se põem para transformações que são mesmo difíceis de acontecerem. E, em terceiro lugar, dizer como é que na administração pública este princípio da igualdade, especialmente no que se refere a cargos de assessoramento ou de direção, são ainda mais facilitados para os homens e dificultados para as mulheres e, portanto, pratica-se uma inconstitucionalidade que tem um veio cultural e social, mas principalmente que precisa de ser devidamente cumprido, resolvido do ponto de vista constitucional. Portanto, as minhas primeiras observações, o meu primeiro item dessas observações seriam, como disse, relativos à administração pública neste momento que nós vivemos. O Brasil tem uma tradição de administração pública extremamente burocrática, dificultando a vida do cidadão. Portanto, a tarefa de quem é secretário de administração, de quem trabalha no espaço da administração pública, não é tarefa fácil. Eu não acho até que necessariamente nós tenhamos uma atividade dos particulares, empresarial, que seja pouco burocrática. Basta ver como é difícil para qualquer um de nós desligar um serviço, desfazer um serviço ou de telefonia, ou de internet, que a gente tenha contratado. Não é nem um pouco simples. As razões, no entanto, desta burocracia para impedir, ou pelo menos dificultar, esse tipo de situação, que precisou de legislação, para que a gente tivesse o direito de contratar um serviço e depois desfazer o que tinha sido inicialmente contratado, decorreram de uma legislação que levou em consideração o que é fato, a busca do lucro e de impedir que a pessoa se afaste daquele serviço ou daquele contratante. Na administração pública, as causas da burocracia são, em parte, histórico-culturais, o que não significa nada, porque, como eu sempre digo, meu problema com Freud é que Freud explica, mas não dá jeito. Eu não tenho idade para ficar procurando explicação. Uma mulher quase centenária, eu estou procurando soluções e daqui para frente o que eu preciso fazer para mudar. Então, neste sentido, a circunstância de nós termos tido, desde a colonização, burocracias extremamente penosas, em especial para quem hoje nós chamamos de usuários do serviço público, é de péssima qualidade jurídica, administrativa, dizer, algumas coisas que são facilmente resolvíveis no setor público, na casa de um de nós, não é de solução fácil e rápida no espaço público. A gente fica, às vezes, quem é servidor público, e eu sou servidora pública desde 1982, na Procuradoria-Geral do Estado, inicialmente pelo concurso daquele ano. Portanto, há 40 anos eu sei que se eu tiver que mudar um vidro quebrado numa janela na minha casa, a dinâmica é outra. Se for na Procuradoria-Geral do Estado, era outra coisa. As dificuldades eram maiores, a situação era pior, a água está entrando, vaza por ali, pega os processos tudo muito difícil. Tudo muito difícil, em parte, porque nós estamos lidando com a coisa que é de outra pessoa, e vale para nós a celebérrima frase de Rui Cirne Lima: administração é a atividade de quem não é senhor absoluto. Se estou lidando com a coisa do outro, meu compromisso é de outra natureza, e eu preciso de prestar contas permanentemente do que é mais eficiente do ponto de vista econômico e do ponto de vista de resultado. E também porque no Brasil se estabeleceu um terrível pacto entre o contratante público e o contratado particular. O contratante público acha que a pessoa vai demorar, não vai prestar o serviço, isto vale para um empresário, isto vale para esse terceiro chamado para consertar a janela. E da parte do contratado, cansei de ouvir na minha vida dizer, mas o Estado demora a pagar, então eu preciso cobrar mais e realmente eu preciso ter mais garantias. Quebra-se o que é essencial num pacto que se firma, que é a confiança legítima entre as partes. Até vencer isso, nós estabelecemos canais burocráticos que infernizam a vida de uma pessoa. É isso e só isso, e a administração pública, no século XXI, já não atende mais a demanda do usuário, porque as pessoas querem agilidade no serviço, querem eficiência no serviço. Fico sempre convencida de que,
onde o serviço está funcionando, se a mãe leva o menino para a escola, tem a inscrição no dia certo, tem a matrícula garantida como manda a Constituição, e ela sabe que pode deixar esse menino, esse seu filho, para ir trabalhar em paz, ela tem uma qualidade de vida melhor, e isso é direito dela e é direito da criança e é dever do Estado, é dever da diretora do grupo, é dever da professora. Este atendimento rápido, nós precisamos chegar ao século XXI, porque se nós temos pessoas que verdadeiramente conseguem isso, no espaço público ou no espaço particular, também é verdade que ainda há mulheres que caminham quase um dia inteiro, dormem uma noite numa fila para conseguir uma matrícula do filho, que é direito constitucional dela, do filho, de todo mundo. Então, eu acho que esta tragédia da pandemia, do coronavírus, nos deixa abraços com este desafio. Antecipou-se pelas condições que foram estabelecidas e pela tecnologia disponível, o que talvez fosse ser adotado. Esse distanciamento nos leva a uma administração eletrônica para todos os poderes. Para o Judiciário, e falo pela minha experiência, o Supremo Tribunal Federal não ficou um único dia sem fazer as sessões que estavam devidamente marcadas e que pela lei, pelo nosso regimento, teríamos que fazer. Não houve nenhum dia sem sessão. Nós tivemos em 24 horas que transformar o que era, para usar a expressão de hoje, presencial, porque nem existia essa terminologia, para sessões virtuais, e os julgamentos continuaram a acontecer, porque, na verdade, o Poder Judiciário é o pronto-socorro dos direitos. A pessoa precisa nesta hora e não é amanhã, o pai da pessoa precisa de um medicamento que não foi devidamente assegurado, ela precisa de entrar em juízo e precisa dar resposta judicial para a garantia dessa cirurgia imediatamente. Portanto, não pode esperar. E tivemos que fazer essa transformação. Essa mudança não retorna às condições anteriores, nem para o Judiciário, nem para a administração pública, nem para o Legislativo. Muito mais na parte administrativa. Esta antecipação, nós precisamos agora de refletir e saber qual é a administração que nós temos, qual a que nós precisamos ter, qual o cidadão brasileiro quer, exige e tem o direito de ter. Esta grande mudança faz com que a gente faça uma releitura, e aí eu passo ao segundo item das minhas observações, sobre os princípios da administração pública que estão estabelecidos pela Constituição, no artigo 37, fundamentalmente, não apenas, mas ali também. Ali se tem que a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e ainda ao princípio da eficiência. Há que haver uma nova leitura agora, em que nós estamos retomando as atividades, podendo em parte já voltar ao que era antes, as pessoas se apresentarem, trabalharem nos seus locais de trabalho, digo em parte, porque a maioria dos órgãos públicos nem voltou com a integralidade dos servidores para os modelos anteriores, mas nós precisamos saber como é que se cumprem estes princípios neste momento que nós estamos vivendo e o que é preciso agora transformar. E o Brasil fala muito em reformas desde sempre. Se pegar um discurso de Rui Barbosa, logo depois da Constituição de 1891, o que ele propunha era exatamente uma reforma administrativa. Reformas administrativas em nenhuma década, só para ficar na República, desde a última década do século XIX até agora, nenhuma década se deixou de cogitar de reforma administrativa. O que eu sempre digo é que, em alguns momentos, as reformas são necessárias mesmo. Em alguns momentos, as transformações são necessárias. Nós tivemos um presidente da República, terceiro presidente da República, Campos Salles, que governou de 1898 a 1902, e que foi ministro da Justiça do governo provisório quando veio a República, em 1889. E ele dizia, nosso objetivo não é reformar, é transformar. Eu acho que nós estamos num desses momentos a que se referia Campos Salles. Agora é hora de transformação da administração pública. Até porque estes princípios, que eram obrigatórios desde 5 de outubro de 1988 e que, em grande parte, mudaram mesmo, tornaram mais republicana a administração pública, mais possível de ser democratizada, com todas as dificuldades que
a luta por uma transformação impõe principalmente uma administração democrática num país de 213 milhões de habitantes, o que não é fácil. Nós temos um município como São Paulo, que é um mundo, que é maior do que uma boa parte dos estados europeus, em dimensões territoriais e em número de habitantes, e temos o norte de Minas, com a minha cidade, Espinosa, que fica a 800 quilômetros, e que, neste período da pandemia, não pôde oferecer os serviços públicos que são obrigatórios de serem oferecidos, porque dizem, está disponibilizado conteúdo, por exemplo, para o estudante, para o menino na fase de alfabetização. E eu contestei o tempo todo, porque estudei naquela escola num outro modelo. Eu dizia, mas não tem internet? Adianta o quê? Disponibilizar. Este menino vai ter uma diferença, não de 2 anos para se alfabetizar, não para o serviço de educação ser prestado. O posto de saúde que foi fechado, primeiro pelo distanciamento e depois pela modificação das condições de prestação do serviço e de atendimento, quem deixou de ser atendido, deixou de ter um direito que é essencial. Então, neste quadro, nós precisamos de estar atentos ao que é carência de serviço público, ao que é necessidade que não foi provida como manda a Constituição, e o que nós precisamos de fazer para transformar este modelo e venha qualquer modelo de convivência no espaço submetido à prestação de serviços públicos, que isso seja adequado para que todo mundo tenha o respeito à legalidade no Estado de Direito, o respeito à impessoalidade. Não pode ter um menino que, por morar na Savassi, ou na Avenida Paulista, ou em Ipanema, tenha melhores condições do que aquele menino que mora em Altamira, que mora em Monte Azul, que mora em Ananindeua. Não tem cabimento, nós não temos muitos Brasis. Nós todos, servidores públicos, somos responsáveis por todos os meninos e meninas do Brasil. Neste sentido, é que eu entro, então Luísa, na questão específica do princípio da impessoalidade, que, para mim, quando lá em 93, também há 30 anos atrás, escrevi sobre esses princípios da administração pública, eu dizia, este vai ser o princípio mais difícil de ser cumprido na administração. Porque nós temos uma carta de Pero Vaz de Caminha, que, olha, descobrimos as terras e, no final, aproveita a oportunidade, se Vossa Majestade puder arrumar uma colocação para o meu genro, enfim. Acabar com o nepotismo no Brasil, acabar com as desigualdades na administração pública, tornar uma administração impessoal no sentido de garantir a todos iguais condições, desde que estejam em iguais possibilidades de atendimento ao exercício de um cargo, ao desempenho de uma função, não é simples no Brasil. Qualquer um de nós que trabalhe na administração pública, que seja servidor, como é o nosso caso, sabe o retrato de um Brasil que nós não queremos, que se estampa, por exemplo, na obra Coronelismo, Inchado e Voto, do Vitor Nunes Leal. Aquele é o Brasil que nós não queremos. Nós não queremos mais um Brasil em que todas as pessoas não têm igualdade de oportunidades para que a gente tenha esta grande transformação e que o Brasil cumpra o seu destino. Nós não seríamos excelentes servidores públicos, como temos a obrigação de ser, cumprindo só o princípio da impessoalidade e ficando nele, se eu não me referir ao artigo 3º da Constituição, porque é uma obrigação nossa também dar cumprimento, interpretar nossas obrigações legais de acordo com o que nele se põe. São objetivos da República Federativa do Brasil. E aqui eu faço um parênteses para lembrar, a Constituição é lei, é a lei fundamental do país, é lei, não é sugestão, não é aviso, não é proposta, não é conselho. Cumpre-se, porque senão você está cometendo uma inconstitucionalidade. E quem age de maneira inconstitucional precisa de responder por isso. Muito mais quem ocupa espaço público. Neste sentido, portanto, ali se tem no artigo 3º, como item 1, objetivo da República, não é de um governo, não é de governante, não é de um administrador eventual, não é de nós que somos, como todos servidores, mesmo eu que estou, portanto, completando em outubro desse ano 40 anos de serviço público, nós somos nuvens passageiras. Alguém vai vir depois de nós e vai dar sequência se a gente fizer bem, e vai ter que refazer o que nós fizemos que não foi de melhor qualidade. E ali se tem como objetivo da República, no item 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, erradicar a desigualdade, o preconceito e todas as formas de discriminação.
E aí a gente faz um levantamento, e passo ao terceiro item das minhas observações, sobre a igualdade e a desigualdade, só para ficar na questão de gênero. Digo só porque nós temos muitas formas de preconceito no Brasil. Ontem, num voto no plenário do Supremo, eu comecei dizendo, era sobre um dispositivo da chamada Lei Maria da Penha, 11.340, que foi questionada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a vida como inconstitucional. Eu dizia, o viés que a gente precisa de pôr para interpretar a norma que está sendo questionada e para julgar é o da mulher vulnerável. Era exatamente uma questão de a mulher em situação de violência doméstica, numa localidade que não seja sede de comarca, que não tenha juiz, e que o delegado tem, então, que tomar uma providência quanto a esse agressor, e se não tiver delegado, e nós temos no Brasil, apesar de termos quase 6.000 municípios, pelo levantamento do ministro Alexandre de Moraes, nós temos mais de 1.400 sem uma delegacia. Não é uma delegacia especializada no atendimento de mulher, delegacia. Então, o policial é o único que tem ali naquele município. Neste quadro dramático, eu comecei meu voto dizendo, é que o preconceito contra a mulher no Brasil, inclusive para ter esses olhares, inclusive de quem ajuizou a ação, que eu sei que não faz por mal, é o da desigualdade, da vulnerabilidade que sequer é vista. E não me digam que o Brasil não tem preconceito, porque eu conto a história da semana passada. Uma pessoa foi me entregar um documento de um processo, de alguma coisa do próprio tribunal, e o entregador, uma pessoa comum, tranquila, tenho certeza que não havia malícia nem maldade no que ele fazia. Apenas era o que ele pensava. Disse a pessoa que atendeu a porta, é porque me mandaram entregar, disseram que esse documento era para uma autoridade. Agora, ali fora, me disseram que aqui mora uma mulher. Afinal, aqui mora uma mulher ou autoridade? Quer dizer, eu não tenho dúvida, a pessoa me entregou e disse, ele entregou o documento, não, ele me trouxe notícias do Brasil. Este é o Brasil que eu vivo. Um Brasil no qual autoridade, homem, mulher do lar. É este o raciocínio. É difícil superar isso, porque eu não estou falando de pessoas que tomam decisões, estou falando de pessoas que refletem as decisões tomadas desde sempre no Brasil e no mundo. Mulher não é autoridade, não exerce autoridade. Na cabeça dele é assim que se passa. Na cabeça de outros, bom, também ela não devia mesmo, né? Ser juíza de Supremo. Canso de ouvir essa história. Isso para dizer que mesmo entre nós, da administração pública, com o dever da impessoalidade, esta cultura de preconceito, de discriminação, de desvalorização contra a mulher é presente e não dá mais para esperar. Nunca deu. Há pouco tempo a pessoa me dizia, porque vocês foram uma minoria silenciosa. Desculpa, doutor, nós fomos uma minoria silenciada, historicamente, por uma cultura que não nos deixou falar. Nós não ficamos caladas, pelo contrário, nos deixavam calada e dizia assim, mulher fala demais. É o contrário. Eu demorei, por lerdeza mesmo, a perceber o que eram as histórias que me contaram a vida inteira, e eu, como sou a contadora oficial da história hoje dos sobrinhos, agora já sobrinhos netos, só depois de um tempo que a gente percebe. Contaram a vida inteira e repetiram desde a Europa, e nós aqui também, a gata borralheira. A gata da história que nos contaram, e que forma estruturas mentais que depois nós desenvolvemos, não era a gata que se refere hoje. Fulano é uma gata, não é isso. Estávamos falando de um animalzinho, indefeso, coitado do gato. É uma gata. E a gata borralheira, ela ficava no borralho, ou seja, aos pés do fogão. E ali que é, aspas, o lugar da mulher. Eu sou de uma geração que não vi na minha casa, mas poderia ter visto. Mas vi tios falando, tal dia aniversário da fulana, referindo-se à esposa. No dia do aniversário dela, eu até estou querendo trocar o liquidificador dela. O liquidificador, o fogão, a panela é dela, era presente de aniversário, não era pessoal. A mulher, ao invés disso, dizia, eu vou comprar camisas novas para ele. A diferença de raciocínio se passa com estruturas subliminares. Eu cansei de dizer que na minha casa se dizia assim,
porque aqui não adianta contar para essas meninas, somos 4 irmãs, não adianta contar aqui em casa a história do Chapeuzinho Vermelho, porque elas gostam da floresta, elas gostam de lobo mau, elas não vão pela estrada do rio, não sei o que tem de errado nessas meninas. É isso mesmo, vai que eu gosto do lobo mau, adoro um lobo mau, o que eu posso fazer? Mas até você perceber que é melhor você escolher seu caminho, ao invés de necessariamente pela estrada do rio, para todo mundo ficar tranquilo, e é neste sentido, Luísa, que eu digo que espera-se a boazinha, a bem comportada, porque ela não muda as estruturas, ela não abala as estruturas. O conto que a Clarice Lispector considera um dos 2 melhores dela, por declaração dela mesma, um pouco antes de morrer, chama-se Mineirinho. Este conto, que é de uma densidade enorme, é sobre um assassino, com este apelido, já se sabe, de Minas, mas que foi assassinado no início da década de 60, no Rio de Janeiro, com 13 tiros pela polícia. E ela, então, questiona se precisavam de 13 tiros para matar, ao invés de mandar a pessoa para julgamento. Ela diz: o primeiro tiro me trouxe até alívio, afinal, ele já tinha matado tanta gente. O segundo tiro me faz chamar o nome de Deus, o terceiro, até que ela diz: o 13º tiro me atinge. Eu é que morro, quando não se cumprem as estruturas. Mas aposta-se que vai passar a ideia de que se descumpriram as leis, que se fez vingança social, que, enfim, se comportou como se bem entende, apostando-se nos sonsos essenciais. Os sonsos essenciais são aqueles que não abalam a estrutura, e essa estrutura vai se manter para sempre. O 8 de março é comemorado como Dia Internacional da Mulher por determinação da ONU de 1975, por vários movimentos que vinham desde o século XIX. E no dia 8 de março, numa das datas, portanto, que era cogitada e que acabou sendo a definida pela ONU, em 1917, as tecelãs russas, estamos falando do período da Primeira Guerra Mundial, saíram às ruas de então Petrogrado, depois São Petersburgo, contra o czar Nicolau II. E o movimento dessas mulheres se chamou Pães e Paz. As tecelãs russas pediam pães para os nossos filhos, paz para os nossos maridos, que estavam na guerra, e elas queriam retorno. Nós continuamos, 105 anos depois, no 8 de março, as novas tecelãs da humanidade. Nós continuamos lutando e pedindo pães para todos os brasileiros, porque a fome é indigna e injusta, a fome é inconstitucional no Brasil, porque a Constituição prevê a dignidade humana. Então, é uma indignidade, mas é uma inconstitucionalidade nós deixarmos alguém passar fome num país que tem o território que tem as condições, que tem água que o mundo não tem, que tem céu. Não é possível que alguém continue a passar fome e a gente, sonso essencial, na expressão de Clarice Lispector, a ver isso como se nada precisasse de ser mudado. Precisa. Nós somos hoje aqui, às 4, o que as tecelãs saíram às ruas geladas de Petrogrado pedindo pães e paz. Uma humanidade com tantas desumanidades como a nossa, me faz lembrar sempre, eu tenho lembrado, há poucos dias dizia isso numa entrevista, que o meu professor de filosofia do direito, na década de 70, dizia que ele não temia os animais. Porque ele dizia: a onça não desonça, o tigre não destigresa, a zebra não deszebra, mas o humano se desumaniza. Ele perde a sua própria essência e é preciso, portanto, que nós construamos um direito, no Estado de Direito, no qual se tem, como uma das suas faces, a administração pública, coerente com os princípios de respeito à dignidade humana, à cidadania, o pluralismo, porque o diferente é só isso, diferente. Não é contrário, não é inimigo. O pluralismo é, no nosso caso, uma necessidade da natureza do Brasil. Não é possível eu, do norte de Minas, imaginar que alguém que mora e cresceu e foi educado em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, tem a mesma compreensão de mundo, a mesma visão de mundo, mas nós dois somos esse mundo chamado Brasil. E a administração pública precisa de garantir a impessoalidade para o gênero, como para raças, porque mesmo entre nós mulheres,
há uma diferença enorme de vulnerabilidade. Uma coisa somos nós 4 aqui, que conseguimos fazer opções profissionais e conseguimos caminhar nas nossas vidas. Outra coisa muito diferente é a mulher negra, analfabeta, que não teve condições mínimas de optar por uma vida na qual valesse a pena viver. Eu acho que o que nós temos que transformar, portanto, é uma administração pública que seja modelo democrático e não que seja manutenção de uma burocracia autocrática e contrária aos interesses. E não acho que seja fácil. Mas, como escutei a minha vida inteira em casa, quando eu reclamei de alguma coisa, minha mãe dizia: você achou que era fácil? Quem te disse que seria fácil? É bom, a vida é boa, é dura e é curta, mas fácil não é. Mas eu também não procuro facilidade, porque se eu procurasse, eu já tinha arrumado outra forma de viver. A minha não é nem um pouco fácil, mas é boa. E eu continuo me indignar pelas coisas, e eu acho que a administração pública brasileira precisa, neste momento, de se transformar, valendo-se dessa experiência neste momento, que garante que a pessoa no lugar mais distante possa ter, como tem, acesso ao Supremo Tribunal Federal, porque ele entra na Central do Cidadão e manda dizer para a ministra que tem uma causa aqui que ela está esperando o julgamento. E, portanto, ela me põe em condições de urgência que é a dela, e é para ela mesmo que eu existo, pelo menos profissionalmente. É preciso que a administração pública brasileira saia desta lerdeza que nos fez predominar desde a colonização, porque não adianta ficar explicando por que nós chegamos. É preciso que a gente deixe a explicação para quem vier depois, por que a nossa geração foi capaz de transformar numa eficiência que é dever constitucional e uma garantia de igualdade. Chegar ao serviço público, nós chegamos, incluídas nós mulheres, com muita tranquilidade, até porque tem concurso público. Chegar à direção é que é difícil, porque esta cultura de preconceitos, personalização, portanto, numa sociedade em que muitas vezes há uma camaradagem masculina normal, válida, legítima e cultural. O homem vai para o futebol, depois vai para o bar e ali ele encontra quem amanhã é diretor ou é secretário. Olha, eu vou te apresentar o advogado. Aquele lembra no dia do futebol? Já te apresentei. E nós, mulheres, saímos de casa para o trabalho, do trabalho para casa, até porque eu preciso de saber qual vai ser a comida que eu vou comer no dia seguinte. A outra precisa saber o que o filho está comendo. E o homem não precisa. Eu, outro dia, perguntava até para alguns colegas: não, mas nós hoje temos a mesma condição. Eu quero que cada um diga o que ele vai comer amanhã no almoço. Porque eu sei o que eu vou comer, sou eu que preparo, sou eu que compro. Ninguém sabe. A maioria das pessoas que chegam a um determinado patamar está em situação diferente, se homem ou se mulher. Isto para um assessoramento ou uma direção impõe um ônus enorme às mulheres também. E uma desconfiança para quem vai nomear, porque ele precisa de ser secretário, e secretário, juiz, diretor, é 24 horas, é rádio FM, 24 horas no ar, não dá para ser AM nesse cargo. Por isso mesmo, a exigência é maior nessa sociedade. E isto faz com que, muitas vezes, até mesmo pensar na promoção não é sequer objeto de cogitação. Eu penso sempre, e ainda ontem à noite recebia um grupo de juízas, e elas dizendo, na hora que uma delas é promovida, por merecimento, e o nível de promoção das juízas federais é de 11% em relação aos homens, que estejam na mesma situação de titularidade de comarcas, no caso delas, de seções, só para se ter uma ideia da diferença. Por antiguidade, sobe-se para 35%. Então, essa mesma diferença vai ser, provavelmente, também vista no Poder Executivo. A promoção de mulheres é muito mais difícil. Eu acho que já mudamos, a Luísa tem razão, andamos. Por exemplo, no meu concurso, em 82, concurso de procurador, alguém da banca, examinadora na prova oral, disse assim: olha, dizem que você é muito boa. Tinha 800 e tantos candidatos, na prova oral já tinham apenas 30 para 10 vagas. E, portanto, se você for muito melhor, você também vai ser aprovada nessa fase. Agora, se for igual, nós preferimos homem. Na hora de uma prova oral, quem já fez prova oral num concurso sabe
como que há um nervosismo natural que pode até criar embaraços para o seu desempenho naquela prova. Isso me foi dito tranquilamente, né, como se fosse algo natural e a pessoa estava apenas declarando. O trágico é que hoje não é mais dito, porque uma fala dessa poderia anular até a prova, ou a banca, ou questionar. O grave é que ainda hoje há quem pense isso assentado numa banca. Nós hoje questionamos outras coisas. Até a década de 80, mãe solteira não era aprovada em concurso de juiz. Ainda que em qualidade ela fosse, não era aprovada. Eu pergunto se pai solteiro também não era aprovado. É que ninguém pergunta se a pessoa é pai solteiro, como se pai fosse descartável. É uma cultura em que tudo se passa subliminarmente. Esse tipo de situação ainda existe na administração. Tragicamente, nós vemos retrocesso em alguns nichos. Há pouco tempo me levaram que também não estão promovendo, no caso do judiciário, mulheres que tenham tatuagem. E outro dia uma pessoa me disse que também concurso na administração pública não se permite. Eu digo, mas só mulher, porque homem normalmente usa camisa de manga longa e, portanto, não se vê e não se pergunta. Quer dizer, qual é a finalidade que se busca atingir com essa situação? Ou é só preconceito mesmo? Então, os preconceitos não passam a não ser diante da nossa atuação. E eu termino dizendo que, citando um outro poeta mineiro, Paulo Mendes Campos, que dizia que o homem é um gesto que se faz ou não se faz. Eu acho que já houve movimentos de mulheres que nos trouxeram até aqui e nós andamos. Andamos porque, quando a Mieta Santiago, em 1927, quis votar, primeira mulher a obter esse direito, ela entrou em juízo, desafiando todo mundo em Belo Horizonte. O Carlos Drummond chegou a escrever um poema sobre isso, disse, a mantiqueira endoideceu. Ele debochava de quem questionava o direito dela de votar. Então, nós hoje nem precisamos, desde 32 nós podemos votar. No entanto, nós ainda temos no Brasil o menor índice nas Américas de representantes no poder legislativo no Brasil. E é preciso que a gente questione como a sociedade que tem 54%, 53 e tanto, quase 54% de eleitoras, ainda tem uma representação ínfima no legislativo. Nós temos hoje uma governadora, nós temos um número muito pequeno de prefeitos, mesmo desde 96, tendo uma lei que estabelece que cada um dos gêneros tem que ter pelo menos 30%, e claro que está se referindo às mulheres. Nós temos a maioria da população brasileira negra, e nós temos pouquíssimas mulheres negras em cargos de direção, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Nós temos uma grande maioria de mulheres que chega hoje ao final de faculdade de Direito, e temos nos tribunais menos de 40% de magistradas no Poder Judiciário, e quando se analisa o caso de mulheres negras, nós temos 2 no Brasil titularizando varas da Justiça Federal Criminal. Isto tudo é o retrato de um Brasil que ainda tem muito a andar. Mas eu acho que mais do que os movimentos de mulheres, há uma diferença hoje, é porque nós somos mulheres em movimento permanente. E há uma diferença entre ter um movimento específico de mulheres e todas as mulheres em movimento. Acho que nós chegamos ao ponto, e eu espero que para as que vierem depois de nós, homens e mulheres, porque nós queremos uma sociedade que haja, como eu lembrei das tecelãs russas, pães para todos e paz para a humanidade. Portanto, eu espero muito e conto que nós tenhamos a capacidade de continuar em movimento no sentido de buscar direitos para todos, para que a gente tenha uma sociedade plural, que se completa, que se diversifica, que se enriquece, para que eu nunca mais tenha que lembrar o verso da Cecília Meirelles. Já fui loura, fui morena, fui Alice e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Eu quero que todas as mulheres do Brasil e do mundo possam ser o que elas quiserem, e os homens também. Muito obrigada.
Ministra, é uma honra poder te ouvir. Acho que todas nós saímos daqui inspirados também, espero, para ficarmos em permanente movimento, para sermos sempre o que quisermos ser. Queria te agradecer enormemente, sei que sua agenda está apertada, foi realmente um momento muito especial para todos nós. Obrigada.